Vamos começar a contar uma história, gente. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês todos estejam bem. Eu aqui estou bem. E vamos lá, eu vou contar uma história hoje de um rapaz que comentou comigo, né? Ele tinha, na verdade eu convivo inclusive com essa pessoa e ele tem 22 anos de idade e é o primeiro relacionamento sério que ele assume. E essa mulher que ele se envolveu tem 2 anos, são 2 anos a mais que ele. E, enfim, no começo eles se conheceram muito rapidamente, conheceram assim por acaso, né? Em alguma dessas noites aí que o pessoal gosta que as pessoas saem, acabaram se conhecendo, trocando ali o contato um do outro e começaram a se conversar com uma semana. Na segunda semana eles estavam apaixonadíssimos e foram morar juntos. Até aí tudo bem, entre aspas, né? Porque eu acho assim que ninguém deve morar junto, cada um faz o que quer da sua vida, quem sou eu para ditar alguma coisa aqui? Mas eu acho assim, você acha que conhece uma pessoa e aí daí 2 semanas você já vai morar com a pessoa. Então é um pouco meio complicado. Segundo ele, eles não chegaram a casar, mas começaram a morar juntos, ele foi para casa dela e começaram a dormir juntos, ou seja, ele dormia e acordava todos os dias com ela, e para mim isso já é um casamento, basta só fazer o contrato, mas para mim isso já é um casamento. Segundo ele, era tudo muito bom, muito maravilhoso, eles conversavam, eles brincavam, ela é extremamente extrovertida, só que ele tinha 22 anos e ela era um pouco mais velha do que ele, tinha 24 anos, 2 anos mais velha, 2 anos de diferença, né? Um do outro. Segundo ele começou a ele começou a adquirir um certo ciúme dessa mulher. E ele trabalhava como um motoboy, então geralmente as entregas que ele fazia que ele sempre trabalhava, era à noite. E ela trabalhava durante o dia, ela tinha um emprego fixo, ela já era bem resolvida. Segundo ele, ela tinha uma maturidade muito maior do que ele. E ele começou a ter muito ciúme dessa mulher. Ele não se achava suficientemente capaz de agradar tanto ela. Então, assim, segundo ele, ela nunca fazia tanto por ele. Porém, o pouco que ela dava a ele era mais que tudo na vida dele. E ele, assim, morria por ela e fazia tudo por ela. E aí, então, nesse vai e vem, ele começou a sentir tanto ciúme dessa mulher que ele começou a deixar de fazer os trabalhos que apareciam para ele para poder meio que vigiar a vida dessa mulher. Ele foi meio que se anulando para viver só em prol dessa garota, dessa mulher. E ela começou a se incomodar com isso e começou a chamar a atenção dele, que ele não deveria fazer isso. Porém, quanto mais ela falava isso, ele mais queria ficar do lado dela e mais ele deixava o trabalho dele de fazer as entregas e ficava do lado dela. Porém, ela não. Todo dia ela saía, fazia seu trabalho e voltava para casa. E ela, sim, segundo eles tinham uma vida maravilhosa, eu acredito. Só que aí ele relata que ela não foi boa para ele, que ela maltratou ele, que ela fez... que ela começou a usar, manipular ele, usar de manipulação com ele, e tudo que ele fazia era para ela e por ela. Ou seja, ele meio que se matou, meio que se anulou para poder viver em prol dessa mulher. Só que isso, na minha opinião, ele pediu para mim contar essa história e para mim dar a minha opinião. Bom, o que eu acho sobre isso? Primeiro, que você, quando enviou o seu relato, você tem alguns erros de caligrafia bem assim, grotesco. No entanto, eu não vou nem ler a sua história, eu estou tentando contar ela. Porque a primeira coisa que você tem que fazer é estudar, porque você é um jovem, você tem 22 anos de idade, então eu acho assim que você tem que ter um amadurecimento nessa parte da sua vida. Você não deve você não deve priorizar nem essa mulher e nem qualquer outra pessoa na sua vida ou qualquer outra coisa a não ser o seu crescimento pessoal, a sua intelectualidade, a sua maturidade. Porque a partir do momento que você não consegue amadurecer esse ponto de você entender que você precisa se autoconhecer, ter um controle emocional, porque não é certo. Ela estava trabalhando, ela estava fazendo as coisas direitinho e
E de repente você começa a deixar até de ir trabalhar para poder estar vigiando ela por causa do seu ciúme. Isso mostra que você é um rapaz muito jovem e que você ainda depende muito de aprender muita coisa, entendeu? Que principalmente você precisa ter um controle emocional, você precisa estudar, porque você precisa querer mais para você. Porque você estudar, você precisa se autoconhecer, você precisa se elevar, você precisa confiar em você. Porque aí ele fala assim, ela só me usou, ela só abusou de mim, porque tempos depois ela acabou, muito pouco tempo depois, eu acho que o relacionamento durou 5 meses, e logo em seguida ela terminou com ele porque ela falou que ela prezava muito a sanidade mental dela. Então eu imagino o que essa mulher não deve ter passado com você. E ele conta também que um dia ele foi trabalhar e depois desse episódio é que ele parou de trabalhar, né? Que ele diminuiu o trabalho dele em prol disso, porque ele ficou louco de ciúme. O que aconteceu? Ele chegou em casa por volta de 10, 11 horas da noite e encontrou ela na calçada conversando com 2 caras dentro de um carro. E ele não aceitou aquilo e ele questionou ela o porquê que ela estava aquele horário ali conversando com 2 caras dentro, e aí na cabeça dele ela já estava traindo ele. Então ele surtou, basicamente, ele surtou e começou a parar de trabalhar para vigiar ela o tempo todo. E na verdade ele falou assim que nunca pegou algo que pudesse comprometer, pudesse dizer assim, ela me traiu, mas isso era o suficiente para desequilibrar ele completamente. Então assim, e ela sempre falando, você tem que se corrigir, eu não tô te traindo. E aí ele começou a exigir várias coisas, entendeu? Então quanto mais ela tentava conversar com ele, provar para ele que ela amava ele de alguma maneira e que queria estar do lado dele, mas ele acabava sufocando ela, porque além de sufocar, ele se tornava uma pessoa irresponsável. E o que acontece? A irresponsabilidade, e olha que ela nem era tão mais velha assim, a irresponsabilidade dele deixar de trabalhar para vigiar ela, qual é o tipo de segurança que essa mulher ia ter com você? Nenhuma. E aí ele relata também que ele se humilhou muito depois do término, né? E que ele mandou buquê de flores, que ele chorou, ele pediu para voltar, ele batia na casa dela. Enfim, ele fez tudo o que podia fazer para para poder voltar com ela. E ela mesmo assim não aceitou. E um determinado dia ele estava trabalhando, ele estava esperando lá uma encomenda para ele carregar. Depois do término, ela passou com outro cara na frente da onde ele trabalhava e fez questão que ele visse que ela estava com outra pessoa. E ele conta isso amarguradamente, que ela não teve respeito nenhum a ele. Bom, a minha opinião, já que você pediu a respeito disso, é que se ela fez isso, talvez ela nem estava te traindo, talvez ela estava querendo só te dizer assim, olha só, segue a sua vida porque eu tô seguindo a minha. Talvez era apenas um amigo, entendeu? Mas ela tava assim se importando com você para mostrar para você que você precisava se reencontrar, que você precisava lutar por você, porque mulher nenhuma vai aceitar um homem aonde ele confunde amor com controle, amor com posse, amor com anulação de si próprio. Então eu acho assim que se tem uma coisa que você tem que prestar bastante atenção, é nisso. Você tem que se amar, você tem que fazer a sua parte para que depois você possa arrumar. E aí tem uma outra coisa que ele fala assim, mas eu não desisto dela e eu vou lutar incessantemente para provar para ela que eu mereço ela no futuro, quem sabe daqui 5 anos, quando eu tiver maturidade. Meu filho, presta atenção, você tem que... Você simplesmente está fazendo tudo errado. Você tem que... Esquece essa mulher. Ela já falou, ela não quer mais. Esquece essa mulher. Essa mulher está vivendo a vida dela. Ela está feliz da forma dela. Você relata que ela estava abusando de você sentimentalmente. Eu não acredito que ela estava abusando de você sentimentalmente.
Eu acredito que talvez algumas coisas que ela atiçou em você foi para você mesmo, para poder te entender melhor, para poder você acordar, né? Porque você, como você mesmo disse, não houve traição nem da sua parte, nem da parte dela. Você não teve como provar isso, por mais que você queria acreditar que estava havendo uma traição, não estava havendo uma traição, e você colocou isso na sua cabeça e colocou isso como foco da sua vida. Então eu acho assim, mulher nenhuma consegue viver dessa forma com alguém, porque ela deixa de ser uma companheira para ser a sua mãe. Ela tem que direcionar você em tudo, ela tem que estar todo o tempo. Então imagina o inferno que essa mulher passou na sua vida, e é muito fácil você não resolver o seu problema e falar que ela te manipulou, que ela usou você. Então assim, o que você quer ouvir de mim é, cara, luta porque vai dar certo, você vai amadurecer, você vai... Não, eu não vou falar isso pra você porque é isso que você quer ouvir. Eu falo o contrário, cara, luta, estuda, cresce, se cura emocionalmente, procure se amar, procure fazer algo por você, porque isso daí não é saudável para você, porque você, igual você relata, que a partir do momento que ela terminou com você, você adquiriu depressão, você adquiriu ansiedade, você adquiriu síndromes, você perdeu o emprego e você culpa ela, entendeu? Você toma remédios para dormir, você toma remédio para passar o dia. Então você associou tudo o que aconteceu na sua vida a essa mulher, e você está errado, porque o que aconteceu na sua vida são as suas atitudes. Então você precisa se autoconhecer, você precisa ter uma autocura, você precisa se autoafirmar como homem, porque só assim você vai conseguir no futuro ter um relacionamento saudável, porque quando você entra no relacionamento, você tem que estar curado, você tem que estar bem, para você poder dar segurança para outra pessoa e para que essa pessoa queira ficar do seu lado. Porque eu imagino o inferno que ela passou, com a sua insegurança, com o seu ciúme, entendeu? Isso é muito ruim. Então, assim, o que você tem que fazer hoje é parar de culpar ela, entendeu? Que você fez isso por ela, que você fez aquilo, que você isso, que você aquilo, e que ela te humilhou, que ela não pensou em você. Não, cara, ela não tem que pensar em você. Ela entendeu que você não é capaz de estar na vida dela. Ela sabe muito bem onde ela quer estar. E você queria estar não na sua vida e só na vida dela. Então você tem que se curar para que você possa encontrar uma outra pessoa. Acredito que ela nunca mais, entendeu? Não adianta você programar a sua vida em prol dela, porque você já está cometendo um grande erro aí. Então você precisa se conhecer, ter uma autocura, estudar, como eu falei com você, e melhorar você, quando você se tratar, e parar de culpar ela. Você está tomando remédio por sua culpa, entendeu? Porque ela terminou com você, ela tentou conversar, porque pelo que eu entendi, vocês tinham uma vida tranquila, vocês estavam se dando bem, mas em algum momento ali, você começou a sufocar ela e ela não suportou e teve que sair, porque o que ela queria era um companheiro e não um filho. Entendeu? Então você começou a não ir trabalhar, você começou a fazer várias coisas para vigiar ela. Isso não é saudável. Então o problema não tá com ela não tá errada. Ela tá certa, ela seguiu a vida dela, porque ela entendeu que você não tinha a mesma visão que ela, você não tinha compatibilidade emocional. Você precisa se controlar emocionalmente, você precisa adquirir isso, o seu controle emocional, que aí sim você vai conseguir ter sim uma outra pessoa. Eu acredito que ela não, e que isso sirva de lição para você. E você também agregou o fato de que ela já tinha mais experiência que você, que ela era mais velha, mas 2 anos não é tanta coisa assim, e por ela já ter tido outros relacionamentos e você não, mais uma imaturidade da sua parte. Então que esse relacionamento que você conviveu com ela sirva de lição para você, entendeu? Que você precisa amadurecer realmente, que você precisa se autoconhecer para você poder ter um relacionamento saudável e não basear a sua vida em função de outra pessoa sem se ter o seu próprio controle emocional. Então, me desculpa, tive que ser bastante sincera, e um beijo no seu coração. E para quem está ouvindo essa história, se você gostou, deixa seu like, se você não gostou, deixa seu dislike,
Comenta o que você achou dessa história e um beijo no coração e até o próximo vídeo.